entendemos promover uma conferência sobre as diversas vertentes da política cultural, territorial e cívica, nas suas relações com o desenvolvimento, a educação e a economia. Este foi um projeto que corporizou política cultural pública nas suas dimensões local, regional, nacional e europeia. Por outro lado, a cidade viu as suas ruas e praças habitadas por novos residentes, uma espécie de passageiros frequentes que forjaram novas urbanidades feitas de uma dominante presença jovem com um look cosmopolita. Fixada pela cidade histórica e a cidade moderna, respirando energia e orgulhosa dos seus novos sinais, explica o sucesso mediático, nacional e, sobretudo, internacional de Guimarães 2012. Que tenham engenho, que tenham arte, que trabalhem, se for caso disso, porque se não fizéssemos, reclamavam que fizéssemos. E está feito, agora reclamam como é que vamos potenciar aquilo que fizemos. Se houver genica, se houver força, se houver um plano estratégico bem definido, mesmo com os ventos difíceis que o país é açoitado, nós vamos ganhar esta batalha, porque muitos outros estão a percorrer um caminho inicial que nós já fizemos e agora só precisamos de cimentar aquilo que foi um trabalho de fundo que se realizou com a potenciação dos guimaranenses, das instituições que naturalmente dão corpo a tudo isto e com aquilo que há de ser a vontade dos eleitos que aí vêm a curto prazo. Espero que eles tenham de facto essa força, essa genica, essa capacidade de trabalho que naturalmente outros tiveram antes deles, outros tiveram antes de nós, porque só assim é que se honra Portugal. Muito obrigado. Todo o desenvolvimento precisa de princípios de coesão. E, de facto, a cultura pode aqui ser esse princípio que contamina positivamente todo o desenvolvimento da região. Isso tem que ser depois manifestado especificamente no modo como se geram projetos no contexto daquilo que será o acordo de parceria e, obviamente, no que puder ser útil, estarei ao vosso lado. Agradeço todo o trabalho desenvolvido na parte que ao Governo compete. Sei que ele foi muito precioso para a região, para a cidade e para o país. Tive o privilégio de estar no encerramento da Capital da Cultura. Não esquecerei esse convite e essa oportunidade. Foi um momento muito especial e muito emocional para mim. Acho que foi para todos que estivemos presentes. E desejo o melhor para o futuro. Muito obrigado. A cultura é um desígnio, não existe humanidade sem cultura. É um fim e não um meio. Portanto, temos que ver o homem é culto, ponto final. Estas sociedades globais, de facto, só criam, de facto, riquezas e vantagens para as pessoas que têm uma distância crítica, para as pessoas cultas, para as pessoas com uma educação, com agilidade mental, com uma abertura de horizonte. A cultura extravasa, pois, as suas fronteiras mais clássicas e interage na cidade de forma mais ou menos preponderante e mesmo no pressuposto do desenvolvimento urbano, mais concretamente do desenvolvimento urbano sustentável. O desenvolvimento urbano sustentável nasceu como um conceito mais ligado ao ambiente, mas é entendido hoje em dia de uma forma abrangente como resultado da conjugação e interdependência das diversas dimensões da vida na cidade, ambiental, social, económica e cultural. Esta retórica da criatividade é uma retórica que, pegando um bocadinho nas palavras há pouco do Secretário de Estado, é algo que nós não podemos e não devemos entender como sendo um setor. Ou seja, não estou a falar de um setor cultural, ou não estou, o criativo como um setor cultural, estamos a falar de alguma coisa que é transversal a todas as atividades. Mas, eventualmente, ficarão dinâmicas associadas à criatividade. E ficará, eventualmente, algum benefício das políticas da criatividade associadas à criatividade que efetivamente deram frutos nos últimos anos em relação a algumas coisas. E uma das coisas fundamentais é a questão de termos políticas que são políticas mais transversais. E políticas que não são a política da cultura separada da política da educação, separada da política da inclusão social, separada da política do turismo ou da promoção do desenvolvimento económico. Eu, se calhar, se conseguir, não digo fechar os olhos, não digo eliminar todas as questões de segurança, mas se entender de forma relativamente flexível aquilo que são as possibilidades de trabalhar nesse espaço e de deixar as pessoas trabalhar nesse espaço, muitas vezes na fronteira da legalidade, se calhar isso é fundamental. Isso também pode ser importante para criar e para ser relativamente transgressor. Um dos problemas da maioria das cidades na atualidade, que sejamos bem geridas e com uma cidadania ativa, é a ausência de uma política cultural precisa.
amplamente debatida e claramente definida nos seus princípios e desígnios. Esta área expositiva nova do CCB deve-se, em grande medida, à Guimarães e à magnífica exposição O Ser Urbanos nos Caminhos de Nuno Portas, ao desejo de elevar a Lisboa. Para podermos avaliar a verdadeira dimensão do legado de 2012, ainda nos falta ganhar distância e tempo suficiente. No entanto, há algo que fica e que já ninguém nos tira, que é a elevação da autoestima, em que os vínculos de vizinhança e de solidariedade gregária ainda estão muito presentes. E a ideia de que há muitas coisas que começam a fazer sentido a partir da partilha de responsabilidades comuns e coletivas em grandes desígnios que interessam a todos. Esta ideia de que em Guimarães as pessoas são muito fechadas sobre si é uma mentira. E esta é uma cidade que recebe bem quem vem de fora. Guimarães como cidade europeia da cultura. 2012 já ninguém nos tira. Obrigado. To me, I see a European Cultural Capital as an mental urban development project that with a coherent set of cultural interventions focuses on a legacy. I see that there is a triangle basically of the key players that is working on a cultural capital, and that is the politicians, the artists, and the citizens/media. In a very practical series of holistic workshops, analyses, creating small inspiring conflict moments with your public, try to find this narrative, but also don't be afraid to translate this narrative with some guts into something that is going to make the difference in a mental way for your city. Muito obrigada. Eu fui incumbida de de contar uma história. Guimarães só tinha dois caminhos: render-se, deixar morrer a cidade triste, esquecida, abandonada, sem oportunidades, nem esperança, ou encarar as pessoas e a história e o património como fonte de energia para reimaginar e refazer a cidade. Guimarães atreveu-se e acreditou que havia uma oportunidade forte de quebrar o ciclo e transformá-la num bom lugar para viver, trabalhar, investir, estudar. Guimarães 2012 reforçou o território, reforçou as competências das estruturas e entidades, capacitou os cidadãos e reforçou a participação democrática. Muito obrigada. E a ideia é simples como todas as boas ideias. Nas decisões públicas, o seu impacto de proximidade é aquele que, no final de contas, determina o essencial da sua percepção pelos cidadãos. Basta pensar nos Estados com estruturas regionais, sejam de natureza federal ou não, para sermos levados a concluir que a dimensão de proximidade se constitui hoje como uma componente essencial da legitimação da ação política. Hoje, o poder que resta às cidades, e não é pouco, é a expressão do poder local. Guimarães teve a sorte de ter com a capital da cultura essa bela experiência. Mas, como se sabe, a sorte dá muito trabalho. Uma vez mais, parabéns por esse trabalho e muito obrigado pelo facto de, também, à minha modesta medida, eu ter podido dizer eu fiz parte. Obrigado. Apesar das reformas educativas e das estruturações curriculares naquilo que são os estudos para a docência em inícios do século XXI, os currículos de formação de professores não resolveram muitos dos desafios com que a sociedade na altura se confrontava. E comecei a listar aquilo que à partida são hoje já algumas tendências formatadoras de futuro. A primeira, desde logo, tem que ver com o seguinte, e é uma condição base para que um futuro destes se possa vir a realizar. A necessidade de conteúdos e recursos de aprendizagem abertos e disponíveis a rigorosamente toda a gente. E, portanto, falamos da possibilidade de aceder a produção científica, literatura, músicas, filmes, recursos pedagógicos, didáticos, em todo outro tipo de informação disponível e que esteja 24 sobre 7 dias disponível para rigorosamente toda a gente. A ideia de uma realidade completamente dotada de sensores inteligentes e ubíquos que partilham informação e que nos resolvem uma parte importante das informações do cotidiano. Não estamos lá, mas vamos claramente a caminho. À luz de tudo isto, é que na próxima reunião de preparação do ano letivo, quando surgem aquelas habituais questões de e agora como vamos fazer neste próximo ano letivo? Evitar a tradicional e canónica resposta que é como no ano passado. Muito obrigado. And I should say that, there was no
competition or there is no one common project, but it was something that really helped us. I think both of us, Guimarães and Maribor, and it was that, you know, we were many times together and asking questions, and we were happy, not happy, or satisfied. We said, okay, so it's normal that there are similar problems, but of course we will find solutions in each own way. Definitely some young people from Slovenia came to Guimarães, from Guimarães came to Maribor, and this collaboration will continue in the future. And you know, they brought us one of these pictures showing that, of course, this is Guimarães. And maybe I will just allow me to be really personal to say that, you know, each project, particularly this kind of project, is made by people. Europe is an aging continent. Let's imagine that the gain in subjective well-being that we have just measured translates, and we know it does, onto decreased levels of hospitalization. What happens now with the next wave is that we are witnessing the emergence of a technology that does exactly the opposite. Se a cidade é, por definição, o lugar onde o real e o imaginário se sobrepõem e confundem, Guimarães 2012 agiu num duplo sentido. Ora, aplanando a visão sobreposta, como se de um só plano se tratasse, ora, destacando os planos como se por momentos se libertassem um do outro. Entre planos, essa transição entre planos, que é o lugar da arte e da cultura, enquanto convocador de dispositivos e de agendas e, portanto, produtor de futuros. Estamos aqui para debater o futuro do papel das cidades no desenvolvimento dos territórios e esta é, para a CCDRN, uma questão particularmente cara e que se cruza com o maior desafio que atualmente temos em mãos, a definição da estratégia regional para o próximo período, aquilo que nós chamamos a Estratégia Regional Norte 2020. Em 2012, eu fiz parte. Em 2012, muitos de vós seguramente fizeram parte. Em 2012, a CCDRN também fez parte. O desafio que vos lanço para 2020 é que sejamos capazes de continuar a fazer parte. Continuar a fazer parte de Guimarães 2020, capital, cidade da cultura 3.0. Muito obrigado. Eu acredito na ideia da Europa das cidades, uma vez que as cidades são a mais impressionante invenção da humanidade. E as cidades têm este impressionante papel de evidenciar as forças e as habilidades humanas. A cidade intensificou-se devido ao trabalho colaborativo que juntou o público e o privado, a cultura e a ciência, a arte e a inovação, a cultura e a economia. Fizemos parte e faremos parte da construção de um futuro melhor para esta cidade, para Portugal e para a Europa. Muito obrigada e desculpem a emoção.